Nós estamos, meus irmãos, buscando fazer a obra de Deus, a obra realizada através da igreja prosperar. Às vezes, em horas de profunda emoção, nós prometemos a Deus o mundo e o fundo. Mas acabou a emoção, aí está o perigo da emoção, né? Porque às vezes no momento da emoção a gente toma atitudes, decisões e faz promessas que a gente não cumpre. E a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos entender o quanto nós somos importantes para o crescimento da obra de Deus. Todos vocês, todos nós somos importantes. Todos nós somos uma partícula daquilo que faz mover a obra de Deus rumo à grandeza, por que não dizer assim? E nós queremos falar sobre a obra da igreja como um todo. Quem é a igreja? A igreja não é essa coluna que você está vendo aí, isso é a coluna. Igreja não é o templo físico feito de concreto, energia elétrica. A igreja somos nós. E olha, meus irmãos, já passou da hora da gente se despertar, colocar a mão na massa e ver a obra da nossa igreja crescer, crescer, crescer e crescer. Por isso nós estamos aqui hoje já para falar, poderia ser restaurando o altar, ou restauração do altar, porque nós sabemos que altar somos nós, ou seja, é o ponto onde nós podemos oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo. Não como no Antigo Testamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas através de nós oferecemos a Deus o nosso trabalho, oferecemos ao Senhor as coisas que o Senhor quer que nós ofereçamos, que às vezes somos impedidos porque não temos esse altar restaurado. Altar somos nós. Restauração do meu tudo, do meu todo. Pensei em tanto, mas restaurando tá bom. Porque nós precisamos restaurar muita coisa. A obra de Deus precisa crescer e voltar a crescer. Quando eu digo voltar a crescer, eu já estou dizendo que não estava crescendo. Precisa crescer. E eu sei que Deus vai usar você. Eu sei que você vai se despertar e Deus vai usar você grandemente. Esdras capítulo 5, versículo 8. Seja notório ao rei que... Já acharam, meus irmãos? Desculpa, já, né? Já? Capítulo 5, versículo 8. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e esta obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Louvado seja Deus, aleluias. Eu quero usar dois personagens da Bíblia Sagrada, dois homens de Deus, Esdras e Neemias. Dois homens que não foram, eu diria, homens de fazer assim, como Moisés, por exemplo, milagres espetaculares, como de repente apontar o cajado e o mar se abrir em duas partes. Talvez não tiveram coisas espetaculares, por exemplo, como esses estavam como basicamente líderes. Eu julgo que esses dois homens podem ser considerados como grandes profetas que a Bíblia Sagrada relata, porque eles não tinham assessoria. Por exemplo, Salomão construiu o primeiro templo. Ele tinha uma assessoria danada, tinha engenheiro para ajudar, tinha pessoas para contribuir financeiramente já pré-determinadas. E nos tempos de Salomão, até mesmo, eu diria nos tempos de Davi, todos os reinos da terra queriam meio que assim andar meio alinhado com o povo de Deus, porque sabiam que o povo de Deus era um povo poderoso pelo poder de Deus, então se alinhavam, doavam. Agora esses dois não, no tempo desses dois, todo mundo queria mais escorraçar com o que já era ruína. Então eu julgo que esses dois homens não são só importantes para a história, mas são dois homens importantes para nos levantar espiritualmente e nos fazer entender que sim, podemos fazer o que temos de fazer para Deus se nos dispormos à obra de Deus. Podemos fazer sim.
Esse versículo que nós estamos lendo, ou que nós lemos, meus irmãos, é um relatório. Ó rei, o que já estava proposto, está tudo indo muito bem, está tudo sendo feito, está tudo sendo construído, está tudo... Tinham oposição? Tinham. As coisas eram difíceis? Eram. As coisas eram escassas? Sim. Mas apressuradamente, tudo que se estava determinado a fazer, estava sendo feito, e estava se adiantando a obra. E é claro, meus irmãos, que quando nós vemos coisas de pouca estrutura, coisas escassas, quando vemos coisas que parecem tão insignificantes, e são perseguidas, e o resultado dessas, entre aspas, coisas, ou dessas pessoas, ou desses grupos, é um resultado estrondoroso, nós só temos de entender uma coisa: Deus está nesse negócio. Existem coisas que nós podemos classificar como os segredos da vitória. Não podemos determinar todas as coisas necessariamente que levaram àquela vitória, mas nós podemos identificar algumas situações. Olha, nossa igreja precisa voltar a crescer. A nossa igreja precisa voltar a agitar. E não é fazer barulho, não é trazer tijolo de Jerusalém, não é fazer... Não, nós temos de fazer o que Deus manda fazer, ganhar almas, crescer, e saber que haverá uma recompensa de Deus para a nossa vida, e glorificarmos a Deus pela quantidade de vidas que nós arrancamos das mãos do inferno, das mãos do diabo. Esses dois homens, meus irmãos, tiveram que enfrentar a situação de trabalhar com restos. Eu vou simplificar dizendo Israel, tá? Vou dizer Israel, só para vocês entenderem. A cidade de Jerusalém não tinha nada. Derrubaram o templo, as casas, os muros, queimaram as portas, não tinha nada. O povo tinha ido, eu vou dizer, escravizado para outros locais, e os poucos que ficaram ali a título apenas de sobreviventes. Era tudo ruína, ruína, ruína. Jerusalém não havia resistido aos invasores, a coisa estava feia. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que de repente Deus começou a fazer com que tudo pudesse de novo ser feito do jeito que Deus queria. Esses homens então vieram a trabalhar no meio das ruínas. Esses homens vieram a trabalhar no meio da oposição. Esses homens vieram fazer um trabalho que nós chamaríamos um trabalho de ressurreição das cinzas. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo, não havia mais nada para trabalhar, e exatamente com esse nada, que a fé desses homens resolveu encarar o desafio e vencer todo tipo de coisa contrária. Eu gostaria que vocês voltassem, meus irmãos, está facilzinho. Capítulo 1, versículo 5. Como que eles prosperaram? A obra de uma igreja, a obra de um povo, a obra do povo de Deus, ela prospera quando? Em primeiro lugar, nós vamos falar aqui, preste atenção, Esdras capítulo 1, versículo 5. Então se levantaram, eu leio para vocês, os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. A obra de Deus, a obra da igreja de Deus, ela prospera quando Deus desperta os que estão dormindo. Quando Deus desperta os que estão dormindo. Observe vocês, a Bíblia não está falando, meus irmãos, que Deus despertou pessoas que Ele julgava capacitadas, pessoas que julgava influentes. Não, não, não. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus despertou aqueles que despertou, aqueles que tinham em si
um sentimento de que não estavam mortos, mas apenas estavam num sono, precisavam se despertar dele. Você se lembra do hino, Oxalá o mestre possa, é um versículo, que possa dizer, não está morta, a menina apenas dorme. De repente o que acontece contigo é isso. Você não está morto não. Mate no peito aí e fala, Satanás, eu não estou morto não. Eu não estou morto não. O Espírito de Deus está aqui, a obra de Deus precisa de você. A obra de Deus precisa do seu trabalho e você tem que se permitir ser tocado pelo Espírito de Deus hoje. Deus quer despertar você para uma grande obra, mesmo que essa grande obra seja no meio da escassez e no meio da oposição. Algumas pessoas dormem e acabam dormindo um sono que as leva para a morte. Você não está nesse sono ainda, mas pode entrar se você não se despertar. A Bíblia fala de um homem Juízes, todo o capítulo, todo o livro, basicamente. A Bíblia fala de Sansão, aquele que foi se acomodando no colo das suas namoradinhas, com seus namoricos contrários àquilo que Deus queria, e aquele famoso bilu, deixa eu passar a mão no cabelinho, logo estava o bobão lá. Não era só o sono físico, mas era o sono também espiritual, porque estava contrariando a vontade de Deus e a própria vontade dos seus pais, que chegaram a perguntar, meu filho, não tem uma pessoa aqui do nosso povo que você possa se casar com ela? Dormiu, até que um dia o sono, quando se despertou do sono, viu que já não podia mais escapar, tentou escapar, mas a Bíblia fala que foi o sono, espiritualmente falando, o sono eterno. A Bíblia fala que ele se levantou tentando escapar, porque não sabia porque o Espírito de Deus está despertando você para uma grande obra que está parada há tanto tempo, coisa que Deus colocou na sua mão e você não tem feito. E o grande segredo, meus irmãos, começa quando nós damos lugar ao Espírito de Deus e entendemos a voz do Espírito Santo de Deus. Sansão estava acostumado a escapar até o dia que não pôde escapar mais. Esse povo, meus irmãos, estava acostumado até esse ponto também a viver no meio das ruínas. Você não precisa viver nas ruínas, você não precisa viver no meio das ruínas. Ouça, o Espírito de Deus está falando com você hoje. O Espírito de Deus está tocando em você hoje. E eu não estou falando, meus irmãos, como uma sentença formando apenas, eu diria, um chavão. Não, o que eu estou falando é de profunda seriedade. Porque essa obra precisa ser, ou seja, precisa crescer, precisa voltar a crescer, precisa... Desperta. Tem muitas pessoas que se acostumam tanto às ruínas, muitas pessoas que se acostumam tanto que chegam a dormir, meus irmãos, mesmo em meio à tempestade. A Bíblia fala de Jonas, logo no capítulo 1, capítulo 2 do próprio livro de Jonas. Jonas, a tempestade comendo solto e ele dormindo, até que alguém disse, ei, dorminhoco, acorda e clama ao teu Deus. E Deus te diz hoje, acorda, desperta. Deus tem um tempo e dá um tempo para que você se desperte. Todos nós temos uma responsabilidade perante o Senhor. Você tem essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade, todos nós temos essa responsabilidade. Não se acostume a viver nas ruínas. Não se acostume a viver como vivia Sansão, acomodadinho no conformismo do seu pecadinho ou pecadão. Não se acostume a achar que você tem aí, diria, uma fortaleza, é resiliente, consegue dormir em meio à tempestade. Não! A obra de Deus precisa de você. A obra de Deus precisa de todos nós. A obra de Deus precisa de vocês. A obra de Deus precisa, e o Espírito de Deus está dizendo, desperta. Desperta, em outras palavras, acorda. A palavra de Deus nos diz, a igreja é o corpo de Cristo, nós somos um em Cristo. Nós não somos 2, 3 em Cristo, nós somos um. É claro, meus irmãos, que esses são os que foram despertados. Esses são os que foram restaurados.
Claro que existia um outro grupo, mas esse grupo que se levantou e se destacou para fazer a obra de Deus, aliás, foi essa gente que trabalhou naquele templo que a Bíblia fala que a glória desse templo será maior do que a do primeiro. Tem muita gente que fica ligado, templo de Salomão, a glória do segundo foi maior do que a de Salomão. Aliás, foi nesse segundo que Jesus chegou a passear nos átrios desse templo. Quem não entende fica aí, trazendo tijolo daqui e dali, faz templo não sei da onde, não é? O povo como um só homem, todos na mesma direção, não havia cabo de guerra, um puxa para lá, outro puxa para cá. Em outras palavras, aqui não existia lugar para egoísmo, aqui não existia lugar para exaltação, aqui não existia lugar para eu sou maior do que você, aqui existia lugar para vamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus se faz assim. A obra de Deus se faz caminhando nessa direção. No versículo 3, ainda do capítulo 3, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, e isso é muito importante, que firmaram o altar sobre as suas bases. Aqui nós falamos sobre a restauração do altar. Nós não temos em nosso corpo nada que seja representativo àquilo que era do Antigo Testamento na forma do antigo altar. Mas é evidente, meus irmãos, que nós reconhecemos no Novo Testamento nossa posição como ponto, ou como lugar que do nosso corpo, da nossa vida, das nossas ações e atitudes partem para Deus, partem na direção do Senhor. O nosso trabalho, o nosso sacrifício, a nossa questão voluntária para nós nos apresentarmos e fazermos para o nosso Deus. É evidente que quando nós falamos de altar, nós falamos, meus irmãos, das respostas de Deus que acontecem quando está edificado esse altar na presença de Deus. E esses sacerdotes colocaram as suas bases para a reconstrução desse altar. Mas tem muita coisa interessante aqui. Quando nós vemos aqui esse povo todo chegando para trabalhar, depois desse grande despertar de Deus, a Bíblia Sagrada fala que alguns, infelizmente, mesmo sabendo que a obra era de Deus, passe um pouquinho para frente agora as vossas Bíblias, por favor, as páginas das vossas Bíblias. Nós vamos para o livro de Neemias, acompanhe comigo. Eu quero ficar bem nesses textos, quero que vocês leiam comigo. Neemias, no capítulo 3, no versículo 5. A Bíblia Sagrada nos fala que mesmo o povo sendo um só, isso é muito importante, porque quando cada um ocupa o seu lugar, cada um faz o que tem que fazer para o Senhor, não tem como haver derrota. A Bíblia Sagrada nos fala que havia os tecoitas, capítulo 3, versículo 5. Esses fizeram o seu trabalho, o seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu Senhor. Era um corpo. Mas eu não vou colocar o meu pescoço a serviço não. Ou de repente acha, eu não vou trabalhar com essa gente. Ou não se sabe o porquê exatamente. E eu sempre gosto de dizer que nós vivemos o período em que nós temos a geração mais educada que já pisou nesse planeta. Mas me causa estranheza algumas pessoas que têm tanta condição, algumas pessoas que têm tanta letra, têm tanto conhecimento, pessoas que se formam, pessoas que poderiam fazer tanta coisa boa, não se apresentam para a obra. Não é estranho isso? Não é estranho? De quem mais se espera pela própria condição de que se tem. Às vezes é a condição financeira, às vezes é a condição intelectual, às vezes é a condição de conhecimento que a pessoa tem. Quando você espera, não, esse vai ser tremendo, a pessoa vira as costas e finge que não é com ela. E eu entendo que se está registrada nas páginas da Bíblia Sagrada essa condição, é porque Deus quer que nós tiremos lições disso. Os humildes, não são só os humildes não. No capítulo 3, ainda versículo 1, o que diz a Bíblia? Eu falei sobre isso no programa MC. Você sabe o que aconteceu? Um monte de gente começou a mandar e-mail. Não, pastor, está certo, é isso mesmo. E eu vi gente pondo a mão na massa e fazendo a obra de Deus. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado.
todo mundo pondo a mão na massa, cada um fazendo o que podia fazer. O trabalho, vamos trabalhar num corpo, somos um corpo, mas podemos individualizar. Você sabe cantar, canta. Você sabe entregar um panfleto, você entrega. Você sabe passar noites de vigília e oração, é isso que você vai fazer. Sabe fazer um programa de rádio, é isso que você vai fazer, porque nós queremos que cresça a obra de Deus, nós queremos que prospere a obra de Deus. Sacerdote, famílias. Aí eu tenho o versículo 12. Onde estão as irmãs aqui? Faça assim com a mão, como diz o Rivair, né? Balança a mão aí, as irmãs. É assim, Rivair? Balança a mão. Olha lá, sim. As irmãs. Versículo 12, capítulo 3 ainda. Aqui nós temos Salum, que ele era maioral de meia parte de Jerusalém. Ele era um meio que governador da metade de Jerusalém. E aparentemente ele tinha só filhas. Só mulheres. A esposa e as filhas. E a Bíblia Sagrada nos fala que ele também se levantou. Ele e as suas filhas. E aí, minhas irmãs? Irmãs trabalham ou não trabalham? Irmãs edificam ou não edificam? Existe um relato histórico, meus irmãos, que diz que essas mulheres fizeram o trabalho de 30 homens. Tá vendo? Ficaram contentes agora. Só a gente tem que agradar também, não é verdade? Só que tem muita irmã também que hoje em dia não se move para fazer nada para o Senhor. E a obra de Deus, a obra da igreja, ela vai crescer quando cada pessoa entender a sua partícula de responsabilidade na obra de Deus. Eu sei que é bom estar aí sentado ouvindo a palavra de Deus, mas Deus quer usar você também naquilo que você pode ser usada. Naquilo que você pode ser usada, a obra de Deus precisa avançar, porque o diabo está avançando com a sua proposta. O diabo está avançando com todo tipo de gente que ele pode usar aí fora. E não adianta ficar, mas é final dos tempos, é assim mesmo, porque a iniquidade aumenta, como é que é, né, e tal, mas você vai ficar parado vendo o diabo prosperar, é isso que você vai fazer? Você vai ficar parado enquanto o diabo propõe para o mundo, é isso que você vai fazer? Você vai ficar parado esperando o pastor, esperando o evangelista, o missionário, esperando alguém fazer alguma coisa, enquanto você fica, vamos ver como é que vai dar, o que é que vai dar? Não, desperta agora, e pega a parte que te cabe e faça para a glória de Deus. Edifica, Deus vai usar você. Vejam vocês o exemplo, meus irmãos. Era gente que parecia que nunca ia pegar para colocar a mão num tijolo, numa pedra, mas essa gente está lá, trabalhando para o Senhor. De repente só aparece os almofadinhas nobres dizendo, eu não coloco a minha mão nessa massa de jeito nenhum. Mas de repente aparece, e olha que a questão cultural, a questão da tradição daquele tempo, a questão da postura da mulher naquele tempo, basicamente dizia a mulher, não mexa nisso aqui. Mas de repente Deus está dizendo, olha mulher, você pode. Deus está dizendo a você, está despertando você, dando um peteleco na sua vida espiritual, dizendo a você, eu quero te usar, minha filha, eu quero te usar. Deus quer usar você, Deus quer usar a toda essa igreja, Deus quer usar você jovem, você adolescente, Deus quer usar. O diabo está avançando, e se nós não levantarmos a bandeira de Deus, ele vai avançar sobre nós e um dia vai afetar a nossa casa. Se nós não fizermos os muros, se nós não edificarmos os muros, se nós não fecharmos as portas, se nós não edificarmos o altar, se nós não edificarmos o santuário de Deus, um dia o inimigo vai chegar na porta da sua casa e você não vai saber como se defender. Não adianta ficar com esse choro, porque assim mesmo, porque vai começar o apocalipse agora. Desperta, 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 desperta. Os recursos podem ser escassos, a situação pode ser difícil, a oposição pode ser constante, mas é maravilhoso poder escrever para o rei dizendo, olha, está tudo dando certo, viu? A obra está sendo realizada. Tem oposição, tem opositores, tem.
mas está andando e está apressuradamente andando. Nós estamos fazendo, nós estamos reconstruindo, nós estamos colocando as coisas no lugar. Quem é que está colocando? Os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos avós, os nossos tios, a igreja como um corpo, mas cada um fazendo a sua parte. Assim cresce uma igreja. A igreja que prospera, meus irmãos, e a igreja que nós precisamos ter, nós temos que mudar essa natureza pacífica demais. Não vamos partir para pancada, sair no jiu-jitsu, MMA. Não é isso. Eu estou dizendo essa questão de sermos muito pacíficos na questão espiritual. Todas as coisas que acontecem, que nós entendemos que abafam o crescimento da obra de Deus, nós atribuímos para Satanás e falamos assim, a Satanás, e falamos, não, é assim mesmo nada. Desperta, Deus está falando contigo, desperta e edifica. Desperta e edifica. O inimigo não está perdendo tempo não. A Bíblia fala que o inimigo está furioso, sabe que tem pouco tempo e por isso ele trabalha com a tamanha de uma fúria. Desperta. Igreja Pentecostal, Deus e Amor no Brasil e no mundo, desperta. Levanta a cabeça, você não pode ficar parado olhando para trás. Desperta, desperta, desperta. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que apesar de toda essa escassez, eles não pararam. Não pararam. E mesmo diante, meus irmãos, de muitos inimigos, não pararam, cada um fazia a sua parte. Logo no Neemias capítulo 4, logo no versículo 1, a Bíblia fala, e eu vou falar sobre isso, a igreja, ela cresce quando ela não se deixa debilitar pelas críticas, não se deixa debilitar pelas perseguições, pelas gozações que são feitas contra ela. Atualmente, meus irmãos, um bando de ateus e atoas. Parece que a questão maior deles hoje é fazer gozações de igrejas e tem muita gente se incomodando com isso. Quem é que se incomoda com isso? Para de se incomodar. Capítulo 4, a Bíblia fala que haviam alguns opositores. Um deles se chamava Sambalate. Ele ouviu que o muro estava sendo edificado, e a Bíblia fala que ele se ardeu em ira e se indignou, e começou a escarnecer dos que estavam edificando. Hoje se faz novela, tem gozação em evangélico. Hoje se faz programas de internet, gozação em evangélico. Vai falar, final dos tempos, mas já acontecia aqui, olha, há muito tempo. E a igreja vai crescer e vai estourar se ela não se deixar debilitar por isso. Versículo 2, capítulo 4 de Neemias, a Bíblia fala, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isto? Sacrificarão? Acabalarão num só dia? Vivificarão os montões de pó e pedra que foram queimadas? Porque a cidade de Jerusalém foi tão queimada, meus irmãos, tão destruída que queimaram até as pedras. Isso é muito fogo. Fácil não. Já vem esse rapaz aqui. Vão acabar num dia só. Vão glorificar, vão edificar, não vão. E apareceu logo um babacão do lado dele aqui no versículo 3, e estava com ele Tobias. Que vontade de esganar esse Tobias, viu? E disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ou seja, esse povo não está com nada, isso aí é tudo fogo de palha, isso não aguenta nada não. Mas isso é estratégia maligna. Cada vez que o inimigo se levantar e falar, olha, não vai dar certo isso é bobagem, pode repreender e partir para cima, porque o inimigo sabe que vai dar certo, sabe que vai resistir sim, pode partir para cima. Os inimigos não paravam, meus irmãos, os inimigos, eles estavam lá e eles não deixavam de forma alguma esse povo trabalhar tranquilo. No capítulo 4, versículo 15, a Bíblia fala, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra.
E sucedeu daquela metade, ou seja, e sucedeu que desde aquele dia, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade tinha lanças e escudos e arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Um pouco trabalhava, um pouco vigiava, mas ninguém parava. Não dá para parar, o inimigo se levanta, mas não dá para parar. Não se permita debilitar pela crítica, não se permita debilitar pela perseguição. Cada vez que o diabo diz, eu vou acabar com você, sabe o que ele quer dizer? Eu não estou aguentando você. Cada vez que o diabo fala, eu vou acabar com o seu ministério, sabe o que ele está dizendo? O seu ministério está uma bênção, eu já não aguento mais. Não se deixe debilitar por crítica alguma. A crítica é cruel, meus irmãos. Mas uma igreja só cresce se ela souber resistir à crítica, se ela souber resistir à perseguição. Caso contrário, essa igreja vai mirrar, essa igreja vai ficar entalada no tempo, não vai crescer em direção alguma. Satanás sabe disso. E Neemias, no capítulo 4, versículo 4, é perseguição. Ou você fala, nós vamos pegar a sua família, ou você fala, nós vamos... Sabe o que Neemias fez? No versículo 4 ele fala, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio, a sua vergonha sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Sabe o que significa isso? Entrou por aqui, saiu por aqui. Você quer fazer piada do crente? Faça piada do crente. Quer fazer gozação do crente? Faça gozação do crente. Quer fazer novela falando mal de crente? Fica à vontade. Porque isso se chama desespero do adversário. Entra por aqui, sai por aqui. Teve a parada aí, meus irmãos falaram que não sei o que lá, entrou numa cruz. Eu não quero saber quem que foi que vestiu-se de cruz, trepou na cruz. Eu só sei que o único que morreu na cruz que deu resultado foi Jesus Cristo. Agora os demais eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Sabemos que tem as questões éticas, morais, as questões legais, e isso, meus irmãos, quem gosta que se envolva, é evidente que alguns se defendem, não estamos criticando essa parte, mas nós estamos dizendo que isso não nos afeta, porque quando o inimigo faz isso, ele está dizendo, está crescendo essa obra, eu já não aguento mais ver essa obra crescer, está crescendo esse povo, eu já não aguento mais ver esse povo crescer. O inimigo sabe de tudo isso. Quem trabalha, completou errado. Por isso não é bom completar. Não completa não, deixa eu completar. Quem trabalha recebe crítica. Quem trabalha recebe oposição. Quem trabalha recebe palavras de murmuração contra ele. Quem não trabalha e não faz nada, esse vai estar sempre sossegado. Porque ele não está incomodando o adversário. Ele não está incomodando. Quanto maior for a importância do seu trabalho, pode ter certeza que mais vão se levantar opositores. Quanto maior for a importância da obra que você está realizando, pode ter certeza que mais você vai ser criticado. Pode ter certeza disso. Mas nós vamos imitar Neemias. No capítulo 2, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala algumas coisas da reação de Neemias. Quando o Sambalate, o Horonita e Tobias também zombavam, desprezavam, o que vocês querem fazer e tal? De novo ele fala, Senhor, olha, não estou nem aí com esse povo, nós vamos edificar, nós vamos, enfim, e esses aí, eles não têm parte em nada, nem na justiça, nem na memória de Jerusalém, nós vamos fazer o que temos de fazer. Foi quando, meus irmãos, nós entendemos que eles estavam reportando ao rei, olha, está progredindo o trabalho, está progredindo a obra. Satanás quer que você pare, igreja Deus de amor. Eu sei que tem irmãos de outras igrejas aqui, Satanás quer que vocês parem também, mas vocês não vão parar. Vocês não vão parar e Deus vai usar vocês, a obra de Deus vai crescer. O diabo quer que você pare, o diabo quer que você se acovarde. O diabo não quer que você faça nenhum tipo de restauração. Então nessa noite o Espírito de Deus está dizendo a você, desperta-te. O Espírito de Deus está despertando você para uma grande obra. Haverá recompensa de Deus lá na glória, sim, lá na glória, mas não só lá na glória, haverá recompensa aqui também. Temos que parar com essa bobagem e dizer, está tudo lá no céu. Tem coisa boa que Deus vai te dar aqui também, como forma de recompensa. Tem muita
coisa boa que Deus quer fazer na sua vida. Então desperta-te e toma o teu lugar. Nos edifiquemos como um corpo, mas saibamos também particularizar o nosso trabalho, e aquilo que Deus colocar na nossa mão vamos realizar, e não vamos nos render à crítica, não vamos nos render às piadas e gozações, porque isso é desespero maligno, sabendo que prospera a obra de Deus, e nesse país nunca teve tanta gente salva como nós estamos vendo em nossos dias, proporcionalmente, evidentemente. Faça o que Deus confiou a você. Enfia o seu dedo bem na cara do diabo e diga para ele, naquele tom bem carioca, como dizia o Romário, né? Perdeu, meu irmão. Perdeu, tu perdeu, viu? Tu perdeu. Pode falar pro diabo que ele perdeu mesmo. Ele perdeu. Você ganhou porque você é de Deus. Você ganhou porque o Espírito de Deus te despertou. Você ganhou porque você é um edificador. Você ganhou porque você não se deixa levar pela perseguição, pela crítica, pelo impedimento que o inimigo lança diante de você. Você segue dizendo, olha, quer saber de uma coisa? Você não está na história, você não faz parte de nada que signifique a justiça, você não faz parte de nada. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus. E manda a sua oração, a sua cartinha para o rei da glória que está lá em cima, e diga, ó Senhor, a obra do Senhor vai bem, viu? A obra do Senhor está prosperando, e nós estamos com pressa de fazer essa obra chegar onde o Senhor quer que ela chegue. Precisamos, meus irmãos, de nos restaurar espiritualmente. Precisamos de nos restaurar como um corpo, precisamos de nos restaurar individualmente ou em grupos que seja, mas que cada grupo, cada indivíduo saiba exatamente o que Deus quer que eles façam. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos organizar e ser mais fortes, mais resistentes, mais resilientes, para que o inimigo jamais lance tropeço diante de nós e nós retrocedamos diante dele. É assim que Deus quer que a obra dessa igreja cresça, usando você e você sendo usado pelo Senhor e entendendo o propósito e a forma que Deus quer usar você. E que Deus te abençoe. Restauração, Deus restaura, e que nós possamos ser sim aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Que nós possamos ser o templo vivo de Deus, altar de Deus. Que nós possamos nos oferecer ao Senhor, dentro de um culto inteligente, um sacrifício vivo, levando a obra de Deus adiante e conquistando o Brasil e o mundo para o reino de Deus. Não se esqueça, o adversário, tudo ao contrário, não se esqueça disso, hein? Isso vocês não podem se esquecer. Não se esqueçam. Cada vez que o adversário falar, porque não está dando certo, é exatamente o contrário, não para. Que Deus te abençoe. Nós vamos ter pelo menos uns 10 dias restaurando o altar, e nós vamos fazer a obra de Deus. Igreja, nós temos de crescer em nome de Jesus Cristo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Perdeu, meu irmão, perdeu, meu irmão. Deus está conosco, que é maior do que a oposição. Deus é maior do que a crítica, e Deus te despertou. E a obra de Deus vai prosperar, porque a partir de hoje você vai ocupar o seu lugar na obra de Deus. Ocupa o seu lugar na obra do Senhor. E você, almofadinha nobre, não se oferece, né? A gente esperava tanto de você. A gente achava que você fosse mais servo de Deus, e você não era tão servo de Deus assim, nem serva de Deus assim, né? Porque sumiu. Na hora que mais se precisou de você, você não deu o seu ombro. A Bíblia fala, não meter o seu pescoço ao serviço do seu Senhor. Muda. Mete o teu pescoço a serviço do Senhor. Chega de viver na ruína. Chega de se conformar com as cinzas. Levanta a sua mão. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós queremos fazer a obra do Senhor. Nós queremos ver a obra do Senhor crescer. Nós queremos ver a obra do Senhor alcançar tanta gente. O inimigo está aí, as propostas do inimigo estão aí. Os nobres não querem fazer nada, mas nós nos comprometemos a colocar a mão na massa, ó Deus. Essa igreja se compromete a colocar a mão na massa, e eu sei que o Senhor se compromete em abençoar essa igreja. Eu sei que o Senhor se compromete em multiplicar o pão de cada dia para essa igreja.
Eu sei que o Senhor se compromete em usar essa igreja. Senhor meu Deus, são tantas as oposições, mas o Senhor é maior do que toda oposição. Desperta essa pessoa que está nesse sono, ó Deus, que parece tão gostoso, mas é o sono da morte. Desperta essa pessoa, ó Deus, que não terá defesa quando vier o inimigo vingativo bater na porta da casa dela, se ela não se preparar. Toma nas tuas mãos esse povo, toma nas tuas mãos essa igreja. Desperta a sua igreja no mundo, desperta os seus pastores, desperta, ó Deus, o seu povo, desperta a sua igreja, desperta grandiosamente, poderosamente, desperta o seu povo para uma grande obra, meu Deus. A obra do Senhor precisa e vai, ela vai crescer. A obra do Senhor precisa e vai. Espírito Santo de Deus, desperta esse que está no sono. Desperta esse que está, ó Deus, precisando ser despertado. Desperta obreiros que estão parados. Desperta os valentes que estão adormecidos. Desperta, meu Deus, e coloca coragem agora também naquele, ó Deus, que por alguma razão se acovardou, meu Deus. Desperta agora. Em nome de Jesus Cristo, eu sei que tudo será edificado, Senhor. Desperta as irmãs, desperta os irmãos, desperta a juventude, desperta, ó Deus, esse que faz o que ele faz na sua obra, desperta para uma grande obra. Ó Deus, eu sei que o inimigo não para, eu sei que o inimigo tem uma frente, e essa frente dele é de engano, porém é poderosa e tem levado muita gente ao engano, ao erro. Senhor, meu Deus, desperta o seu povo para detectar o avanço maligno, desperta o seu povo para que, meu Deus, possa ser arvorado o estandarte da vitória diante do avanço que o inimigo tem feito produzir em tantos flancos. Em nome de Jesus Cristo, desperta esse povo, Senhor meu Deus, desperta essa igreja, Espírito Santo, desperta essa igreja, Espírito Santo, desperta esse ouvinte, desperta esse, ó Deus, que sabe que está parado, desperta esse, Senhor meu Deus, que não tem metido o seu ombro ao trabalho do seu Senhor, desperta, Senhor meu Deus, aquele que se sente tão nobre, e por se achar tão nobre, não quer colocar a mão na obra para fazer alguma coisa. Desperta, tem milhões de almas, ó Deus, que precisam essas almas serem alcançadas. Em nome de Jesus Cristo, desperta o seu povo, desperta esse corpo, meu Deus, que todos possam ter ciência da sua responsabilidade, em nome de Jesus Cristo. O inimigo não para, viu, meus irmãos? O inimigo continua. Se vocês observarem a ação maligna nos últimos tempos que nós estamos vendo, sinceramente algumas coisas estão ultrapassando a linha do ridículo. Então abra os olhos, Deus está despertando o seu povo. A igreja de Deus não pode parar de crescer. No dia que a igreja parar, ou no dia que a igreja retroceder, pode ter certeza que está decretada a sua derrota. E isso não vai acontecer, vai? Não vai acontecer, porque esse povo está sendo despertado pelo Espírito de Deus. Esse povo está sendo restaurado pelo nosso Deus.